Olá, meus amados, que bom você estar aqui comigo na aula de número 20 da nossa Escola do Crescimento Online. É um prazer poder ministrar a palavra do Senhor e um estudo tão profundo como o que vamos ministrar aqui. Esse estudo feito pelo pastor Ari Veloso já está nas glórias do Pai, mas o crédito vai para ele, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por nos proporcionar esta escola e por você que está aqui crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Vamos lá, então, estamos na nossa aula de número 20 e vamos estudar hoje Romanos capítulo 6, ok? Vamos então ver o quê? Qual é a nossa vida, a nova vida com Cristo, como devemos viver esta nova vida, ok? Romanos capítulo 6, vida de vitória é o que devemos ter. Então você lembra do que já estudamos até aqui? Por exemplo, Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3, o versículo 20 diz: Paulo prova que todos pecaram. O problema do homem é esse, o pecado, ok? O problema do homem é pecado, tem um nome, é pecado, ok? E até o versículo 20, o versículo 20 do capítulo 3, ele trata disso, então, do problema do homem. Do 3:21 até 4:25, a justificação é pela fé e não por obras ou mérito nosso, ok? Capítulo 5, os resultados da justificação, tendo Abraão como exemplo de justificação pela fé, ok? Nós somos justificados pela fé, não pelas obras. Na igreja, há sempre alguns que distorcem os ensinamentos bíblicos. E o capítulo 6 de Romanos nos orienta a respeito disso e também como ter uma vida de vitória sobre o pecado. Vamos lá, então? Nossa liberdade do pecado está expressa, então, no Romanos capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 4. Vamos lá? Nossa liberdade do pecado. Uma pergunta aparente lógica está lá no versículo 1, que nós vamos ler. Depois, dos versículos 2 e 3, ele dá a resposta a essa pergunta. Depois, no versículo 4, ele conclui. Então, ele dá uma pergunta, ele depois responde, depois ele conclui essa ideia para nós raciocinarmos. A prova da liberdade, dos versículos 5 ao 11, então tem a nossa união com Cristo, que está entre os versículos 5 e 7. Nossa ressurreição com Cristo, dos versículos 8 ao 10. E aí, então, nós vemos o quê? A nossa vitória sobre o pecado. Aí, então, nós temos que parar no versículo 12, nós precisamos começar a viver no versículo 13 e nunca se esquecer como viver no versículo 14. E aí, entre os versículos 15 e 18, ele diz o quê? Porque o pecado escraviza. Ok? Por isso não devemos ser levianos com a graça, ok? Porque o pecado leva à morte, dos versículos 19 ao 21, e porque a abundância traz vida eterna. E aí ele conclui, ok? Vamos ao estudo então. No capítulo 6 de Romanos, há 3 palavras importantes. A primeira delas é saiba, ok? Que Cristo morreu por nós e que nós morremos com Cristo, ok? Cristo morreu por nós e que nós morremos com Cristo. Versículo 11, considere-se, ou seja, considere-se morto para o pecado. Visto que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, como viveremos para o pecado se já estamos mortos? E depois, ofereça-se a Deus, está lá no versículo 13. Isso significa a renúncia da sua vida para que Deus viva em você. Essa é a vida de submissão, é o modo certo de viver uma vida de vitórias e bênçãos. Desde que Cristo opere sua vontade em você e através de você, ok? Então nós temos um quadro aqui da nossa liberdade do pecado, ok? Expressas aí dos versículos 1 ao versículo 4, que nós vamos ler sim. Mas aqui, o versículo 1 do capítulo 6, faz uma pergunta, né? E isso é para deixar você curioso, que pergunta é essa. Depois você vai lá ler. Depois as respostas do 2 ao 3 e a conclusão. E aqui nós temos um quadro, né? Onde tem um eu aqui no meio, ó. Esse eu aqui significa o quê? Esse quadro que tem esse eu aqui no meio. Significa que nós,
quando estamos no centro da nossa vida, nós somos atacados por essas flechas aqui, ó. Nós somos atacados, que é o pecado, ok? E somos bombardeados e ficamos aqui no meio. E o quê? Uma vida antes da conversão, eu não consigo anular as investidas do pecado contra a minha vida. Logo que eu coloco Jesus no centro da minha vida, como você pode ver aqui, ó, quando eu coloco Jesus no centro da minha vida, eu tenho então as investidas do pecado e Jesus anulando esses pecados aqui, e nós vamos ver como Jesus atua de maneira abundante em nossas vidas e através das nossas vidas, ok? Então vamos lá para a pergunta crucial do capítulo 6 de Romanos. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? A pergunta é colocada de tal maneira que parece até piedosa. Em outras palavras, já que estamos justificados, se estamos salvos para frente, então não precisamos mais nos preocupar com o pecado? Então esse questionamento não é apenas lógico, mas também natural, pois afinal, pecar é gostoso, não é? Vamos admitir que, pelo menos momentaneamente, é bom, doce, excitante. Quando colocamos o outro no seu devido lugar, sabe quando a gente fala aquilo, eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo? Quando fofocamos, quando enganamos o patrão, quando damos um chute nos outros, quando revidamos alguma coisa, eu estou no centro da minha vida, então eu não levo desaforo para casa. Quando alguém me atinge, eu já logo explodo e falo a verdade mesmo. Isso é quando eu estou no meio, ok? Ou seja, não tem nada a ver com a nossa salvação, tem a ver com a vida que Jesus pode viver através de mim. E nesse momento, quando alguém me ataca, se Jesus está no centro da minha vida, a minha resposta vai ser completamente outra. Vai ser cheia de paz, cheia de alegria e de autoridade. Então, que diremos, pois? Então, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Romanos 6, 1. E ele responde agora, a resposta: de modo nenhum. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Ou seja, já morremos. Isso não significa que o pecado está morto em mim. A falsa ideia de que uma vez salvo eu não vou pecar mais é errado. Nós devemos o quê? Morrer para o pecado, isso é, ter uma vida de vitória sobre o pecado e suas tentações, colocando Cristo no centro das nossas vidas. Já aprendemos como podemos nos tornar cristãos, agora veremos como viver como cristãos. Uma coisa é eu receber a graça de Jesus, outra coisa é eu viver a graça de Jesus tendo uma vida abundante. É disso que se trata aqui, uma vida de paz que nós vamos aprender aqui. Ok? E o versículo 4 agora, o versículo 3, nós lemos aqui em cima também. Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo, ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ok? Então, nós estamos aprendendo aqui o quê? Que, portanto, nós fomos sepultados na hora do batismo e também ressurgimos com uma nova vida ao levantarmos do batismo. Morremos com ele e ressuscitamos com ele. Uma vez que os amados do Salvador estão nele, se eu estou em Jesus, sendo a relação muito estreita e inseparável, então segue-se que este alvo estava incluso no propósito de sua ressurreição, para que vivamos uma nova vida, vida esta não mais dedicada ao pecado, mas à glória de Deus. E esse escritor aqui, William Hendricks, que escreveu esta frase aqui. Então, vemos nesta aula, Romanos capítulo 6, dos versículos 1 ao 4, ok? O quê? Que nós, apesar de estarmos vivendo na graça de Deus, para termos uma vida abundante, uma vida de paz, nós devemos morrer para o pecado e viver a vida que Cristo tem para mim. Ou seja, eu não decido mais nada, eu deixo Cristo decidir por mim,
ok? Então, são duas coisas distintas. A graça eu recebi e sou salvo. Outra coisa é eu ter esta vida abundante. Deus deseja que nós tenhamos esta vida abundante. Jesus escreveu, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não só salvação, temos que ter uma vida em abundância aqui nessa terra. Pergunta, o que estudamos hoje fará diferença em sua vida daqui em diante? Esta é a nossa aula de número 20 e eu quero aqui ressaltar esta pergunta para você. Isso que você ouviu hoje, o que você está vivendo? Você está vivendo simplesmente a salvação que Cristo teve para você, então você segue pecando e sendo perdoado, ou você quer realmente ter uma vida de vitória? Veja só, quando você peca, quando você erra, quando você agride, por exemplo, o teu irmão, quando você fofoca, quando você fala mal, quando você rouba, isso lhe traz consequências. Apesar da graça de Jesus superabundar, te proteger disso, quando você se arrepende, você é salvo, a consequência deste pecado te leva à morte. Te leva à separação, porque traz tristeza. O pecado gera a morte. E você nunca vai ter uma vida em abundância. Você vai viver sempre o quê? Da misericórdia do Senhor, pedindo perdão ao Senhor e recebendo perdão. Mas aqui nós estamos aprendendo que o Senhor, Ele está vivendo em nós, Jesus está vivendo em nós, para que tenhamos esta vida em abundância, uma vida de paz em meio a guerras. Que esta aula faça diferença na sua vida e você não passe mais a ir à igreja para pedir algo para o Senhor ou ir à igreja para simplesmente ouvir a voz do Senhor porque você está necessitado. Não, que você vá à igreja, que você vá cultuar simplesmente para o quê? Se reunir e celebrar aquilo que Jesus já conquistou para você lá na cruz do Calvário, ok? Um grande abraço a você, que essa aula de número 20 possa ser válida na sua vida e você comente esse vídeo, coloque um comentário do que Jesus tem feito na sua vida, dá um like nesse vídeo e persista aqui na nossa Escola do Crescimento, que está ficando cada vez melhor em nome de Jesus. Deus abençoe e até a semana que vem. Tchau, tchau.